Estamos iniciando mais um DomusCast com o propósito de levar para você, síndico, profissional liberal, engenheiro, arquiteto, corretor, pessoas da construção civil de uma forma geral, conteúdo rico aí para você lidar no seu dia a dia. E hoje nós estamos aqui com o Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Tudo certo, obrigado. Perfeito. E também com a Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bom, Marcelo? Renata novamente conosco aqui. E que vem a nossa vinheta. Iniciando o DomusCast, estamos então com o Gustavo. Vou ler um pouquinho do currículo dele aqui, depois ele complementa com algo que ele queira trazer ainda. Sócio proprietário da Consi Segurança para Condomínios, mais de 18 anos de experiência na segurança eletrônica, atuou na Telealarme em Joinville, uma empresa familiar fundada pelo seu pai, o senhor Osni Hindmeyer, em 92, participou do processo da venda da Telealarme para o grupo multinacional em 2017, especializado em soluções de segurança para condomínios com ênfase em tecnologia de ponta e personalização de serviços. Isso, Gustavo? É isso aí. Quer complementar, trazer mais alguma coisa? Eu ainda assim, a empresa é familiar, a Telealarme era uma empresa familiar, né? Como falado ali no currículo. Eu comecei a trabalhar na Telealarme em 2008, quando eu realmente passei a ter uma atuação diária na empresa. E na empresa, alguns anos depois, eu fui escolhido para liderar um grupo de estudos para o mercado de condomínios. Uhum. Né? A gente já percebia as cidades, principalmente Joinville e Blumenau, que eram cidades onde nós tínhamos atuação na Telealarme, nós já tínhamos visto esse movimento das pessoas saindo das suas residências, vendendo as residências, indo para condomínios. E a Telealarme não tinha um produto para condomínio. Eu liderei isso. Nós, em 2011, se não me engano, nós fizemos alguns testes da primeira portaria remota, né, ainda no sistema residencial, assim, mas o conceito todo. E aí, quando iniciei na Consis, a gente ativou a primeira portaria remota aqui da região norte, aqui, pelo menos de Santa Catarina, eu imagino, primeira portaria remota em condomínio. Perfeito. Também estamos com a Renata. Eu vou ler o currículo da Renata para não esquecer. Você tem meu currículo ainda? Não. Não, é brincadeira, não vou ler, já sei de cor. Não, a Renata, né, representando o Sicredi, né, está conosco aí em todos os podcasts praticamente. Praticamente todos. Tem uma atuação também em condomínios muito forte, né, então ela cuida de uma carteira de mais de 1.000 síndicos, mais de 1.500 condomínios, tem um trabalho bastante nichado e feito com bastante excelência, né, dentro da agência do Sicredi, nesse caso aqui em Joinville, na agência Centro, que fica no América ali, né? Isso mesmo, perfeito, Marcelo. É isso, a gente tem tentado, né? Todo dia é um dia. Tem conseguido. E tem Todo dia é um desafio, mas a gente está aí para atender melhor essa segmentação. Perfeito. Eu quero pedir para o Gustavo colocar o nome dele aqui, pode colocar o nome da empresa também, Consis, escrever em uma das faces do teu nome, em outro nome da empresa. Vamos lá. Se quiser escrever outra coisa. O que é aqui, Gustavo? Aqui são os nomes de todas as pessoas que participaram até então do nosso podcast, do DomusCast. Uhum. Então é uma construção, é um novo prédio, a gente está desconstruindo algo vazio aqui, né, sem nome, sem nada, e construindo um cenário aqui de conhecimento, de excelência, com a ajuda aí dos participantes. Eu vou pedir para tu colocar na frente do teu microfone por enquanto, depois eu trago para cá, igual a gente fez aqui, ó. E aí estamos construindo aí a cena de conhecimento aí no mundo condominial. O nosso tema para hoje, gestão inteligente de segurança, a importância de soluções tecnológicas integradas para condomínios. Então a gente vai se aprofundar bastante nesse tema, e se tu puderes dar uma aquecida aqui no nosso bate-papo, dar uma cena geral da nossa conversa, e a gente vai rolando. Eu gosto de fazer uma reflexão, né, do por que um condomínio investe em segurança eletrônica.
Não seria mais fácil, economicamente melhor, se simplesmente o condomínio, teve um furto numa bicicleta, vai lá, paga e resolve aquilo ali? E eu gosto de fazer essa reflexão porque a gente traz vários elementos, né, inclusive do comportamento humano. Uma das questões é o se sentir seguro, né? Então, lá todo mundo já deve ter ouvido falar daquela pirâmide de Maslow. Lá uma das necessidades humanas é a segurança. E então está aí uma parte da resposta, que o condomínio investe em segurança porque as pessoas que moram em condomínios querem se sentir seguros, né? A proteção à vida. E esse modelo, né, essa ideia utópica de talvez simplesmente, roubou a bicicleta, eu pago a bicicleta, estragou aquilo ali, né, faz o ressarcimento. Em algum momento, como se vive em comunidade, em algum momento vai ter aquele questionamento assim, mas será que o morador não botou a bicicleta no carro e saiu? Será que realmente foi um furto? E aí você já começa a ter a necessidade de botar uma câmera, uma necessidade de botar um controle de acesso para saber quem acessou um determinado ambiente, um salão de festas, uma academia. Você começa a ter necessidades de investir em segurança porque você começa a ver assim, poxa, quem foi que danificou o elevador? Né? Quem foi que estragou um equipamento da academia? Então, eu costumo dizer que a segurança eletrônica, sim, tem muito a ver com aquele sentimento de se sentir seguro, mas em conversa com muitos síndicos, a gente ouve também que o sistema é muito utilizado para regularizar ou regulamentar a convivência em comunidade. Né? São várias famílias morando num ambiente que tem áreas comuns que precisa ter certas regras de convivência em que o sistema de segurança auxilia na auditabilidade, né? Poder auditar, poder resgatar informações, imagens gravadas, controle de acesso, relatórios, etc. Né? Então, eu acho que essa é a importância que a segurança eletrônica tem nos condomínios. Né? Poder... E como está no nosso tema, né, a questão de tecnologia relacionada à segurança, né, e a gente percebe, né, junto de vocês, junto de outras empresas interessantes também, o quanto que tem avançado, né, a parte tecnológica, a parte de inteligência artificial e tantas outras frentes relacionadas a muita coisa e também a segurança, né? Sim. Então, como que a tecnologia hoje pode, de fato, contribuir, vem contribuindo, né, na gestão de segurança condominial, né? A gente está falando muito aqui para a questão de os nossos colegas síndicos, né? Bem como construtoras. Então, o caso a Consis aqui pode vir com uma estrutura de segurança para um prédio novo, já pensar com muita antecedência, com uma infra interessante, né, um briefing de quem vai morar lá, uma persona já pensar em toda a cena, né, bem como num prédio que já está pronto lá, que não tem nada, já tem 10 anos, e é comum, tá? Vários Sim. prédios que não tem nada, né, não tem nada de segurança, e como que a inteligência e a tecnologia pode somar e contribuir com isso dentro dos condomínios, né, junto aos condôminos, junto ao síndico e assim por diante. Né? Eu acho que ajuda a contextualizar um pouquinho a história da segurança eletrônica nos condomínios. Né? A Consis esse ano fez 15 anos, então tem uma história aí. E lá no começo, os sistemas que existiam eram basicamente sistemas de alarme em condomínios. Né? Se colocava lá um sistema de alarme, o morador tinha que desarmar o alarme, se ele não desarmasse, isso gerava um disparo. Isso era um incômodo enorme para as empresas de monitoramento, porque gerava muito disparo em falso. Porque você imagina, todos os moradores tinham que seguir aquele protocolo, saber, né, evitar o disparo em falso. E no caso da Consis, a gente já iniciou com o sistema de controle de acesso, com tag, uns sistemas bem básicos, sem nenhum tipo de integração. E eu costumava ouvir muito moradores reclamando assim, poxa, eu tenho que descer agora para receber minha visita, eu não posso mais liberar o acesso pelo interfone,
enfim, uma série de inconvenientes que existiam naquela tecnologia. E a evolução disso foi a implementação de um aplicativo onde você pode enviar um convite, você pode enviar um comando para liberação de acesso, com uma segurança adicional, porque o morador consegue visualizar a imagem da câmera ali na frente para decidir se faz a liberação ou não. Então, essa evolução da tecnologia hoje, muito forte, as leitoras faciais, né? As leitoras faciais teve uma aceitação muito grande e os preços caíram no pós-pandemia. Com o volume, o preço caiu muito. Hoje, uma leitora facial, ela é mais em conta do que uma leitora de biometria. Então, hoje a gente vê um movimento muito grande dos condomínios migrando de sistemas de tag ou sistemas de impressão digital para facial, um movimento que a gente não viu quando as empresas passaram a adotar a leitora de impressão digital. A gente não viu esse movimento dos condomínios nos procurando para fazer essa migração do tag para impressão digital. Mas hoje a gente vê um movimento muito grande para leitura facial. E uma tendência que a gente vem observando também, as câmeras com análise de vídeo baseado em inteligência artificial. O vídeo analítico já existe há muitos anos. Nós mesmos já implementamos em alguns condomínios para proteção de perímetro. Só que na tecnologia anterior, o analítico ele funcionava como... eu tenho um conjunto de pixel de uma imagem que movimenta do A para o B. E isso gera um alarme. Mas eu não sabia o que era. Era um conjunto de pixels. Podia ser uma pessoa, um cachorro, um passarinho ou um inseto muito próximo da lente. Isso naturalmente gerava muito disparo falso, caía muito em descrédito. Hoje, com a inteligência artificial, a câmera já consegue saber, esse conjunto de pixels aqui tem 90% de certeza de ser uma pessoa. Aí ele é muito mais assertivo. Sim. Lógico, existe todo um desafio de parametrizar isso corretamente. Então, empresas especializadas nisso, com know-how, têm como fazer isso. Mas hoje já é uma realidade as câmeras com esse tipo de tecnologia para proteção perimetral, para, por exemplo, eu quero ter uma câmera na frente no meu portão de veículos e se uma pessoa ficar mais do que 7 segundos ali na frente, eu quero que gere um disparo para uma central de alarme, para uma central de monitoramento, aliás. Então, a gente vê essa tendência. Existem fabricantes já, até pouco tempo atrás, era proibido você trabalhar com câmeras térmicas, que dá uma curiosidade ainda maior para distinguir o que é uma pessoa, o que é um animal. Hoje era proibido? Não era que era proibido, você tinha uma burocracia muito grande para ter uma liberação do exército para poder implementar câmeras térmicas. Mas hoje eu não saberia te dizer exatamente se houve uma mudança na lei ou houve uma brecha na lei que para uso civil é possível você utilizar câmeras térmicas. Né? Existem alguns modelos que são possíveis e tem uma aderência muito grande, por exemplo, em condomínios que têm áreas de mata, né, áreas de preservação ambiental, em que você tem uma dificuldade de fazer uma cerca ali, de fazer qualquer coisa. Uma câmera convencional à noite, com chuva, vai ter uma dificuldade de identificar alguma atividade, e a câmera térmica é perfeita para esse tipo de finalidade. Legal. Então, existem vários movimentos nesse sentido, mas eu acho que realmente no que diz respeito à parte de câmeras, as câmeras com inteligência artificial, com esse analítico, na parte de controle de acesso, as leitoras faciais, eu acredito que ainda vai evoluir mais as leitoras faciais para conseguir distinguir pessoas. Já existem modelos, né, mais avançados, mas eu acho que os preços vão cair e vão ser acessíveis para os condomínios. As leitoras faciais que vão identificar, por exemplo, gêmeos idênticos. Vão fazer uma leitura de íris, né, de outros parâmetros ali para conseguir distinguir com uma maneira melhor. Então, na parte de câmeras, a gente já vê câmeras substituindo sensores de alarme, né, substituindo as barreiras eletrônicas, sensores de presença. As câmeras estão aí para
para isso, né? A tecnologia, da forma que avança, né, vai cada vez mais, conforme tu está dando os exemplos, tirando, e isso de forma saudável e importante, a interação, tu me corrige falar besteira, mas vai tirando um pouco da interação humana, a dependência de seres humanos, que para alguns momentos são importantes, até para criar isso, né? Para isso é legal. Mas assim, não fica dependente de alguém tá olhando para dizer que tem alguém que vai ligar para a polícia. Não, cara, tudo... vai tirando essas fases que ia perder muito tempo. Tu diz isso nos bastidores, por exemplo, uma central inteligente, tem uma câmera lá, identificou com 90% de chance de ser um ser humano que está pulando o muro, disparou um alarme, mandou mensagem para a polícia. E se dependesse de alguém olhar, alguém mexeu lá, vamos olhar na câmera. Aí vai tirando toda essa interação. Isso é inteligência artificial, é tecnologia, é tudo isso que tem avançado de forma bastante agressiva, né? Tem avançado bastante. Sim. Então, como que funciona, Gustavo, essa parte do outro lado do balcão, né? Vamos dizer assim, tem lá a câmera, tem essa de sensibilidade de calor, tem várias, né? Full HD, colorido, não colorido, enfim, tem várias coisas, algumas com inteligência já. E quando acontece uma intervenção na ponta, né? Dentro de uma estrutura, por exemplo, da Consis, né? Isso chega para alguém lá dentro, isso já dispara para uma polícia, para uma central policial, isso dispara para o síndico. Como que normalmente acontece? Na verdade, é assim, né? Quando a gente fala de um projeto de segurança, a gente tem que falar ele de forma integrada. Porque só a câmera, só o controle de acesso, só a pessoa não vai resolver. Eu falava um pouquinho do contexto histórico, né? No passado, o condomínio tinha poucas opções, né? Ou ele botava uma pessoa lá na portaria para fazer a segurança, com a central de alarme, como eu comentei, algumas câmeras, com um desafio enorme, porque, nossa, câmeras há 15 anos atrás, o preço de 15 anos atrás, uma câmera era R$800. Né? R$800 ainda é bastante dinheiro, mas há 15 anos atrás era mais do que hoje, né? Então, e você tinha também o desafio da comunicação, de levar esse sinal de câmera para dentro de uma central de monitoramento. A internet, banda larga, ainda era uma coisa não tão acessível, tão disponível assim. Hoje você tem diversas operadoras regionais com serviços muito bons, né? Então, houve toda essa evolução. E a gente tem que falar de sistema integrado. Então, quando a gente pensa um projeto de segurança, a gente tem que olhar os 5 anéis de segurança, nós temos que integrar o sistema de acesso com conscientização dos moradores, porque nada adianta eu ter um melhor sistema, mas o morador lá é irresponsável, deixa o portão aberto e tal, né? Então, de nada adianta. Você precisa ter câmeras integradas, você precisa ter uma série de fatores para que no local você consiga perceber, o sistema consiga gerar eventos de alguma normalidade e enviar isso para dentro de uma central de monitoramento. E aí dentro de uma central de monitoramento, sim, nós temos lá operadores que ficam 24 horas recebendo eventos de alarme, desde os mais simples, né, evento de porta deixada aberta, um evento de uma violação de uma porta, né, que acontece quando alguém abre forçadamente um acesso, um portão, enfim, desde monitoramento dos equipamentos, a câmera X, a câmera do elevador parou de comunicar, o sistema parou de comunicar com a central, então tudo isso o treinador é treinado para receber esses eventos e tratá-los conforme o protocolo definido. Né? A porta deixada aberta, eu vou identificar o morador que deixou a porta aberta, eu vou ligar para o morador primeiro, eu vou acompanhar pelas câmeras o que está acontecendo no local. A gente tem um desafio muito grande, assim, que o maior volume de porta deixada aberta é no horário comercial, quando está a equipe de limpeza. Olha né? E dia de sol, o dia que nem hoje, que está mais chuvoso, assim, é mais tranquilo, mas dias de sol quentes,
a equipe de limpeza do condomínio, tá passando um pano, vou deixar aberto para secar o piso e tal. É um volume muito grande. E isso torna o condomínio vulnerável também. Claro. Né? A gente tem relatos aí de alguém passando na rua, vê uma vulnerabilidade, entrou lá, pegou e saiu com uma bicicleta pedalando. Deu oportunidade. Isso, então, mas assim, respondendo da central de monitoramento, do outro lado do balcão, você precisa ter pessoas treinadas, você precisa ter um ambiente propício para receber esses eventos, de forma integrada fazer as suas validações, para então poder chamar uma polícia militar se for necessário, ou um SAMU, ou um corpo de bombeiros. Sim, perfeito. Né? A gente faz esse, vamos dizer assim, esse filtro, porque simplesmente receber um evento de alarme e comunicar à polícia militar cai em descrédito. Então a gente precisa fazer sempre esse filtro. Né? E existe também, né, Gustavo, o desafio... tu falou em desafio no meio da tua fala ali, eu tô pensando aqui no desafio de implementação, né? Sim. Foi para a Assembleia, estudou perímetro, tem toda essa questão, estuda todas as portas, onde entra, onde sai, onde pode ficar aberto, não pode ficar fechado, tem que ficar fechado. E aí vem o desafio para implementar isso tudo, que passa também por uma infra, que vai ter que construir, passa pela aculturar os moradores, porque como você mesmo falou, tem tudo lá, e o morador passou e deixou a porta aberta, já era. De nada adianta, né? Eu tenho um condomínio com a própria Consis, e isso há muitos anos atrás, um condomínio que eu moro, inclusive, e lá eu lembro de uma vez que eu passei, e claro que eu nunca quis deixar a porta aberta, mas nessa que tu empurra a porta, eu não prestei atenção, a porta engatou. E eu tinha já tinha rodado ali uns metros, tinha andado uns metros, estava na esquina já, estava indo de pé, e aí me ligaram. Foi um time bem curto, assim, olha, o senhor deixou o portão aberto, a porta aberta, coisa e tal. Mas conseguiu falar comigo. Poderia não conseguir, então assim, o morador tem que ter muito cuidado. Né? Então quais são os desafios que tu enxerga, os maiores desafios numa implementação de um sistema de segurança? Pode passar? Né, na minha cabeça passa pela infra, passa possivelmente em aculturar, levar uma palestra, vai na Assembleia, aprova, já explica como que vai funcionar, faz outras reuniões, não termina ali, depois de 6 meses, uns lembretes, algumas dicas de segurança, né? Fala um pouquinho para nós sobre esse desafio. Eu vou separar em 2 momentos. O momento da implementação e o momento depois que o cliente ele é ativo e ele segue com a prestação de serviços, né? Você também é síndico. Você sabe muito bem, um condomínio recém-entregue pela construtora, se não na primeira, na segunda reunião, o assunto já vem sistema de segurança. Né? Precisamos colocar câmeras, precisamos fazer alguma melhoria, enfim. Só que muitas vezes, quando a gente vai nesse condomínio, ou tem um sistema que não é adequado para fazer o monitoramento, e precisa trocar o sistema, não tem infraestrutura adequada para passagem de cabos, não tem uma sala técnica, certo? Então, esses são alguns desafios que a gente tem numa implementação de um condomínio já constituído ou recém-entregue pela construtora, que não foi pensado nessa questão de segurança. E aí o desafio da empresa de segurança é tentar adaptar. Né? Então a gente tenta fazer o melhor possível com aquilo que dá. Então a gente vê falhas em projetos arquitetônicos, condomínios com muitas entradas e saídas, muitos acessos, onera o projeto de segurança, torna ele muito caro. Eu lembro de um condomínio, tinha um portão bonito, um portão de aço inox bonito, todo vazado. Qualquer um de nós aqui passa no meio do vão do portão, ou seja, para segurança zero, né? E muros, né, com muitos dentes. Então, assim, no projeto arquitetônico, muitas vezes não está pensado no sentido de segurança. Isso motivou que alguns anos atrás a gente buscasse as construtoras para buscar uma orientação, buscar orientar as construtoras no sentido de já olhar sobre esse aspecto, trazer algumas experiências
nossas, de ter uma sala técnica, de pensar na infraestrutura, ainda que a construtora fale assim, olha, a gente não vai investir, a gente não está no nosso memorial descritivo, colocar as câmeras lá, entregar com um sistema de acesso, mas vamos deixar preparado, né? Eu acho que todos aqui lembram, antigamente, se você comprava um carro, vinha preparado para o som, né? Então você não precisava desmontar a porta para botar o sistema de som, já estava preparado. Então essa é a ideia. Então a gente tem feito um trabalho, fizemos um evento com o Sinduscom, em parceria com o Sinduscom, no final do mês passado, foi muito bacana, tivemos a participação das principais construtoras aqui da nossa região, foi muito bacana, e a gente percebe assim o quanto que tem ainda de dúvidas em relação a isso. Então, esses são os desafios de implementar a infra, né, de conscientizar a construtora, e do outro lado de ter que adaptar quando não foi pensado nesse sentido. Até porque para a construtora, mesmo que não implemente o sistema, é um ponto de venda. Ó, nós não vamos entregar, não está no memorial, não vamos entregar, só que está preparado. Está preparado e está otimizado para ser mais em conta para vocês moradores. Não tem um monte de dente no muro que vai ter que botar um monte de postezinho ali. Não tem várias coisas. A gente pensou, a gente não está entregando, mas a gente pensou como economizar para você que vai comprar apartamento com a gente. Então isso é legal, né? Pelo menos que a construtora então deixasse isso pronto para que posterior, numa entrega do condomínio, os condôminos pudessem ter isso já meio que pronto, né, Gustavo? Que as construtoras pensem além da estética. Né? A boa notícia é que, assim, tem acontecido isso, né? Tem acontecido isso. É um movimento mais recente, mas tem acontecido isso, né? Mas realmente esse é um trabalho de formiguinha de conscientização, né? Isso. E aí o próximo passo, tá tudo instalado, tá tudo lindo de morrer lá. Agora tem que aculturar, porque senão os loucos lá vão deixar a porta aberta. Ninguém faz por querer, mas acaba deixando aberto. Ou algumas vezes assim, a pessoa, isso acontece direto nos condomínios que eu cuido e no condomínio que eu moro. Eu passei pelo portão. No condomínio que eu moro, a minha esposa é síndica, né? Se eu não fizer, vai pegar eu desci a rampa ali. Cara, tem que esperar o portão fechar. Tem que esperar. Não sai enquanto o portão não fechar. Então, assim, mas é comum tu ver o cara apertou, o cara já tá na esquina, aí o portão começa... Sabe o que é isso, Marcelo? Assim, ó, tanto quanto o pedestre quanto o carro, acho que a gente sai tão... Pilhado, né? Pilhado, no celular, com pressa, que não olha em volta, né? Por exemplo... Talvez, não sei, naquele momento tu tivesse no celular, que talvez tu não prestou atenção. E quanta gente que acontece isso, quanto que a gente não olha ao redor, que a gente tá tão ali pilhado com as coisas que estão ali na mão e que não percebe em volta, né? A mesma coisa no portão. O síndico onde eu moro, inclusive, já falou, vem repetindo, gente, 10 segundos antes de vocês colocarem, né, antes de sair realmente, de acelerar ali, dá uma olhada se o portão fechou. Cara, é 10 segundos, mas às vezes a gente tá com a cabeça simples, lá na frente já. É simples, mas eu adiciono algo a mais do que isso, Renata. Porque eu acho que essa mesma pessoa, se morasse numa casa, ela teria um cuidado maior. Ela não sairia sem se certificar que o portão fechou. Eu acho que tem algo a mais, que é o sentimento de que o problema não é meu, esse é o problema do síndico. Esse é o problema dos outros. Esse é o maior desafio num condomínio, porque você coloca no mesmo edifício, no mesmo local, famílias com contextos diferentes, e que você pode ter uma preocupação muito grande com segurança, mas o teu vizinho não. Sim. Né? Então, eu concordo plenamente contigo. Cada vez mais a gente tem mais distrações, né? E acaba acontecendo. Mas eu acho que também tem um componente de que a responsabilidade não é minha. Porque eu tenho certeza que essa mesma pessoa que talvez seja relaxada com a segurança num condomínio, se ela morasse numa residência, ela teria um cuidado maior. Porque só depende dela. Só depende dela. Exatamente. Né? Então, mas assim, falando do desafio, o maior desafio é a comunicação. A gente fala, internamente nós falamos muito sobre isso, com o marketing, é a comunicação.
é como que a empresa de segurança se comunica com o síndico, com os moradores, principalmente, né? Tem aquele sentimento assim do tipo, poxa, a porta ficou aberta, a empresa não fez nada. Pô, mas a empresa estava ligando lá para o morador não atendeu. Aí o outro morador viu a porta aberta, foi lá, fechou, botou no grupo de moradores que a empresa de segurança não estava fazendo nada, né? Mas estava. Né? Estava fazendo toda a tratativa, mas teve esse sentimento de que ficou vago. Então, o desafio é essa comunicação, o desafio é os dados atualizados. Eu acho que isso, como síndico, também é um desafio. Sim. Como é que, assim, para eu ter um controle de acesso, eu preciso ter os dados cadastrais. Não adianta eu saber que é o Marcelo e eu não sei o teu sobrenome, não sei o teu telefone para contato, não tenho nenhuma informação do Marcelo, de nada adianta. Então a gente já implementou condomínios que tinham até um sistema de acesso, mas que o síndico não sabia quem era quem que entrava, simplesmente distribuía as tags lá para os moradores, tinha as tags cadastradas e quem tivesse a tag entrava, mas não sabia quem era quem. Já quando a gente vai para um sistema monitorado, eu tenho o dever de saber que quem acessou aquela porta foi o Marcelo, da unidade X, do telefone X, que tem o CPF Y, sabe? Eu tenho o dever. Esse é um desafio. Hoje em dia você tem locações de apartamentos totalmente mobiliados que o morador entra só com uma mala lá e não comunica a ninguém. A administração do condomínio não está ciente de que houve uma troca, ninguém ficou ciente e houve só a troca das tags. Aí, de novo, a tecnologia vem para ajudar. A facial obriga esse novo morador a se cadastrar. Então, eu falo assim, desafio é comunicação, orientação, é enxugar gelo, é o dia a dia, mostrando como que deve alinhar esse comportamento, né? E lógico, você tem as situações do dia a dia, né? Tem os acidentes, o morador bateu com o portão no carro, danificou o sistema, ter alguém que apoie nas manutenções corretivas e preventivas, eu entendo que também é muito importante, é um desafio muito grande. Foi bem legal o exemplo que tu deu de casa ali, sabe? Se a pessoa está saindo de casa, a pessoa vai ficar mais atenta, não vai deixar o portão aberto da casa dela. Não. Casa. Agora, no condomínio, o cara toca e deixa, porque de fato é isso que tu falou. Não Falta um senso de pertencimento, né? Isso, de que aquilo ali também é a casa dele. Exatamente, é igual, né? É igual, exatamente. É igual, só que aí ele se agarra que tem um síndico que, se der algum problema, vai correr para ele, para aquela comunidade ali, se agarra que tem outros moradores que estão atentos, se agarra em outras coisas, mas quando ele tem que se agarrar no que ele tem que fazer, né? Que deixar o portão fechado, deixar a porta fechada, outros tantos assuntos. Tem gente que não fecha nem a porta do apartamento. Muita gente. Não deixa a chave guardada no extintor algumas vezes. E por aí, cara, mas quem nunca, né? Eu já fiz também. Então, assim, são coisas que numa casa possivelmente ele não faria. Mas ali ele, tem câmera, se acontecer alguma coisa aqui, alguém vai correr. Alguém vai fazer. O síndico vai ter que correr com isso, né? Mas é bem legal, porque de fato em casa, tu não vê ninguém saindo, deixando o portão aberto. Não, nem ferrando. Se o portão não fechar, ele vai descer do carro, vai voltar, consertar, vai fechar, vai botar no manual. E Marcelo, assim, a gente falou de não trancar a porta do apartamento. E quantos moradores deixam as bicicletas em áreas comuns, sem cadeado, sem nada? Às vezes bicicletas caras, de 10, 15, 20 mil. Exatamente. Né? E aí, quando tem uma situação... vai para cima do condomínio, quer ter... Acha que nunca vai acontecer com ela. Né? Isso, eu tô lembrando o cadeado da bicicleta da Cris. Dá 2 voltas na coluna. Ela é um exemplo. Só se arrancar a coluna junto. Só se arrancar a coluna. Dá 2 voltas, mais um negócio no pneu, em alguma coisa ali. Eu falei, meu Deus. Mas por curiosidade, a gente tem uma operação que a gente faz durante a noite, né? Em que a gente visita os condomínios e circula nas áreas de garagem. E não tem uma noite que a gente não pega ou um carro com janela aberta, moto com a chave na ignição, nossa, bicicletas sem cadeado,
Assim, ó, não passa uma noite que não tenha pelo menos uma ocorrência em um condomínio nesse sentido. É prevenção, a segurança é prevenção. Eu falo, no passado tinha mais esse tipo de questionamento, mas e se eu for abordado na entrada do condomínio, o que eu faço? E tal. Eu falo assim, a segurança é prevenção. Quando aconteceu, não tem muito o que fazer. Né? Fizemos um evento também, né, no final do mês passado, com o Ethan, né, que é um especialista em segurança, e ele mesmo trouxe, né, prevenção. Aconteceu, mas eu vou ter que entrar no condomínio. Cara, talvez ele só queira o teu notebook, os teus bens, né, de patrimônio, de coisas, não quer machucar. Prevenção, antes de acontecer, eu tenho que estar atento, sem paranoia, né? Sem noia, mas eu tenho que estar atento, né? Eu tenho que cuidar da porta deixada aberta, eu tenho que manter um sistema funcionando, eu tenho que ter o cuidado na minha entrada e saída, eu não vou lá descer para pegar uma pizza e vou ficar lá com a porta aberta enquanto eu estou pagando lá o entregador, porque pode passar um outro cara do lado, vê aquela situação ali, passou e levou teu celular. Detalhes, detalhe. É muito rápido. Né? Tem que estar atento a essas coisas, sabe? Perfeito. Nos detalhes que às vezes as pessoas não se atentam. São as distrações. As distrações, né? Exatamente. E quando a gente fala de segurança, é um item tão importante, né? Recentemente também entraram no meu condomínio e agora a gente tá vendo o que a gente pode fazer para melhorar mais a segurança. Vou entregar o meu cartão. Entrega lá, isso, entende? Então a gente também não tinha câmeras, agora a gente vai instalar câmera, né? Mas são coisas que talvez já pudessem estar implementadas, mas é aquela coisa, né? Teve que acontecer para as coisas de fato. E ainda bem que não foi nada possivelmente mais grave, que machucou alguém, coisa e tal, mas aí tem que acontecer. Mas fica o sentimento, quando a gente fala de segurança, fica o sentimento de que, poxa, os caras invadiram a minha privacidade, a minha casa. Né? Sim. Foram 3 vezes em menos de 20 dias. Então, olha aí, pode ter uma quarta... Bicicleta, levaram uma bateria, e aí fora os estragos no portão, né? De um carro que tava solto também. Mas chegaram a entrar em algum apartamento? Não, também? Em algum apartamento não. Mas aí assim, o receio agora não tem mais as bicicletas, vão começar a entrar nos carros, e aí? Né? E se tentam entrar pro prédio, pro condomínio, né? Então, fica esse sentimento de que, poxa, invadiram a minha privacidade, a minha casa. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que retomar mesmo a prevenção. Vocês são familiares daquele conceito da teoria das janelas quebradas? De um experimento social que fizeram, se não me engano, em Nova York. Eles deixaram um carro estacionado numa rua, num bairro, eu acho que o Brooklyn, e deixaram o carro estacionado lá por alguns dias. Um carro, né? Nada aconteceu. Aí eles foram lá e quebraram uma janela. Passado poucos dias, o carro já estava todo depredado. Tinham sacado as rodas, já tinham quebrado as outras janelas e tal. Eu estou resumindo, certamente na internet tem bastante assim, a história completa, né? Mas o que se trouxe daquilo ali? É que quando algo está relaxado, está assim... tá muito fácil, né, lá um condomínio não tem... Facilitado. Tá muito facilitado, eu não tenho lá um sistema de segurança, não tenho nada no condomínio. Ele vai atrair esse tipo de situação. Certamente. Ele vai atrair. Sim. Né? E eu falo assim até, não só no aspecto de segurança, mas no aspecto até de cuidado mesmo, aquele condomínio que falta pintura, que o portão tá todo descascado, que tal, ele vai atrair esse tipo de coisa, que daqui a pouco o cara fala assim, esse condomínio já ninguém cuida mesmo, eu vou pichar o muro. Isso. Né? Esse condomínio não tem ninguém cuidando aqui, eu vou entrar. Né? É a mesma lógica do carro, não tem esse carro aqui tá com a janela quebrada, ninguém veio consertar. Então ninguém tá cuidando disso daqui, tá as moscas. Né? Então eu gosto de trazer esse conceito para a segurança, porque muitas vezes espera-se acontecer algo para daí fazer o investimento. Né? Primeiro eu vou... Deixa assim, nunca aconteceu. A gente ouve isso em cidades como
por exemplo, em Jaraguá do Sul, que tem, acho que é a cidade mais segura do país, uma das mais seguras do país, a gente ouve muito isso. Aqui é tranquilo, aqui nunca aconteceu, a gente nunca teve problema. Né? E aí a gente alerta, né? Olha, tem que prevenir. Alguma coisa tem que prevenir, né? É prevenção. Não dá para se basear e se confiar nisso, né? Porque é uma cidade tranquila que não vai acontecer. Não, eu não sei qual é a rua que a Renata mora, mas se tem 2 opções lá, um prédio com toda a infra e as coisas funcionando, o ladrão chegou no tem o teu prédio e tem um prédio do lado. Do lado ali, cara, tem câmera, e o teu não tem, cara. É esse que ele vai, não vai. Ele não vai escolher o pior, o mais difícil de fazer. Partindo para nossa finaleira já, Gustavo, passa bem rápido a nossa conversa aqui. Boa. Passa bem rapidinho. Mas se tu puderes agora finalizar com o que eu vou te perguntar aqui, com relação às principais tendências de mercado, né, voltado claro, ao mundo condominial, né? O que está surgindo aí de novidade? Tem alguma coisa que está para acontecer de muito bom na parte de segurança nos próximos meses, nos próximos anos, nos próximos dias, enfim. Trazer essa cena para nós e a gente vai finalizar com isso. Claro. Eu acredito que cada vez menos os condomínios vão ter a intervenção humana. Cada vez, a gente conversa bastante com as construtoras, tem construtoras se questionando se vai fazer guarita. Né? Mesmo num prédio que talvez até tivesse condições de fazer. Então, eu vejo que cada vez nós vamos ter menos funcionários dentro do condomínio. E aí as tendências na parte de tecnologia é o morador ter mais autonomia. Então, armários inteligentes, eu acho que é uma tendência, você receber a tua encomenda e ter armários lá que, né, possa colocar a tua encomenda lá e depois quando você chega do trabalho você resgata ele com QR Code, com uma senha. Tem umas tecnologias bem bacanas nisso daí, eu acho que isso é uma tendência bacana. Eu falei há pouco das câmeras com inteligência artificial. Eu acho que isso vai desenvolver muito ainda, vai evoluir muito. Já tem câmeras que você pode programar ela para quando ela detectar uma anormalidade, ela já pode falar, ela já fala, esse é o local controlado, local monitorado, saia daí. Tem câmeras com estrobo, né? Então, eu acho que é uma tendência a substituição de sensores de alarme por câmeras. Eu acho que essa vai ser uma tendência muito grande. Cada vez mais o controle de acesso por facial, né? A gente vê um desafio muito grande, né? E aí existem tecnologias distintas para atender esse desafio, mas eu não vi nada ainda totalmente integrado, mas são as locações de curta duração, os Airbnb. Tem construtoras desenvolvendo empreendimentos focados só nessa locação, mas você tem home clubs que tem lá uma parcela de compradores e proprietários que são investidores para esse tipo. Tem gente que compra lá 4, 5 apartamentos para fazer essa locação. E aí como convive o proprietário, né, a pessoa que mora ali, que usa para um veraneio, com um investidor que tem o interesse em fazer as locações e botar a gente lá. Como é que organiza isso? Existem tecnologias, mas eu não vi nada ainda integrado assim, com o sistema de condomínio, né, com a administração do condomínio, com o controle de acesso, algo que realmente entregue uma gestão maior. Mas eu vejo que isso é uma tendência, isso vai crescer cada vez mais. Até tenho lido que tem cidades aí, Barcelona parece que é uma, que está querendo restringir a locação de temporada porque isso está aumentando os aluguéis anuais. Ou seja, aquele que é um investidor prefere locar a curto prazo porque rentabiliza mais o patrimônio e o anual, mensal, acaba onerando também e está havendo um problema de moradia.
As pessoas estão tendo que se afastar dos centros para isso. E, enfim, é uma tendência que não tem como lutar contra, mas vai ter que organizar isso. Claro. E eu acho que a segurança eletrônica, o controle de acesso, tudo aquilo que as empresas oferecem tem grande potencial para ajudar nesse modelo, sabe? Então, assim, de grande novidade, eu acho que as coisas não acontecem assim num piscar de olhos. Elas vêm acontecendo. A facial, eu já tive o primeiro contato com uma facial há quase 10 anos atrás. Mas ela se tornou viável recente. Sim. Eu acho que a facial vai evoluir muito. Eu não vejo um outro modelo de acesso, um outro equipamento de acesso que não seja a facial, mas cada vez ela mais assertiva, mais acurada, mais aperfeiçoada. Né? Assim como as câmeras também, cada vez mais tecnologia embarcada, mais acessível, enfim, né? A evolução disso. Perfeito. Perfeito. Nosso bate-papo chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do Gustavo aqui, nos dando a honra de estar conosco, representando a Consis, né, CEO da Consis. Fica a minha gratidão a você, a todo o teu time, a gente tem bastante contato lá dentro, fico muito grato aí pela presença. Agradeço muito o convite, Marcelo e Renata, fiquei muito feliz, como eu falei, é a primeira vez que eu participo de um podcast. Legal. E gostei bastante, fico à disposição aí para novas conversas. Gravar mais alguns, né? Mais alguns. Maravilha. Agradeço também a Renata, novamente conosco aqui, representando o Sicredi. Sicredi é patrocinador desse projeto, desse DomusCast. Nós temos soltado semanalmente, né, episódios desde maio e vai até o final do ano que vem vamos fazer novamente. Sicredi nos apoiando e patrocinando, bem como a BB Garantia e Cobrança, também é patrocinador desse projeto. Nos apoiando nós temos a ESA Motobombas, né, uma empresa especializada em venda de motobombas aí. A B Brasil, higiene profissional, produtos de limpeza. E também a Chef Cirlei, que trouxe essa comida aqui para nós que a gente pode usufruir. A minha gratidão a você que está nos escutando, nos assistindo, e fique sempre conosco e estaremos aí certamente trazendo novidade nos próximos dias, na próxima semana também. Muito obrigado.